aqui é Ismael, da página Raposo Católico, e hoje nós daremos continuidade aos nossos estudos sobre o discernimento dos espíritos, de um modo mais detalhado das lágrimas. As lágrimas, elas são algo muito comum nas pessoas que estão começando uma vida dentro da igreja, uma vida na caminhada espiritual. Só que nem sempre essas lágrimas, elas são um indicativo divino, nem sempre elas são um sinal divino. Então, muitas vezes elas podem ser apenas do espírito humano ou até mesmo do espírito diabólico. Então, esse vídeo ele tenta desfazer um pouco algumas ideias que nós temos acerca do dom das lágrimas, certo? Como eu falei no vídeo anterior, quando nós investigamos alguma moção interior, algum fenômeno interior, esse fenômeno ele pode vir basicamente de três espíritos. Espíritos é aquilo que move. Então, nós temos o espírito humano, espírito divino e espírito diabólico. O espírito duvidoso é aquele espírito no qual nós não sabemos discernir se aquilo é humano ou se aquilo é diabólico, mas nós temos certeza que não é divino. Então, essas são as quatro grandes divisões quando nós vamos investigar algum tipo de fenômeno, seja ele espiritual ou não. E com as lágrimas, não deixa de ser a mesma coisa. Então, quando nós vamos investigar a origem das lágrimas, discernir a origem das lágrimas, nós também devemos considerar que há quatro probabilidades para a sua origem, certo? Então, vamos começar aqui com o espírito humano. O espírito humano, basicamente, ele vai falar das pessoas que elas já são naturalmente propensas a chorar, a ter umas lágrimas ali muito exacerbadas. Então, por exemplo, uma pessoa que ela, em diversos momentos da vida, ela expressa suas emoções mais facilmente através das lágrimas. Essa pessoa, certamente, em um momento de oração, em um momento de contato religioso, ela vai se expressar também através das lágrimas. Então, é algo que não deve impressionar tanto, muito embora isso só não baste para que nós fechemos que isso seja do espírito humano. Pode acontecer de ou o Espírito Santo, ou então algum espírito diabólico que esteja ali influenciando essa pessoa também. Porém, o mais provável é que seja um espírito humano, algo do humano mesmo da pessoa que já tem aquela propensão a chorar. Há também aquelas pessoas que são muito feridas, vamos dizer assim, em algumas partes da sua vida. Então, por exemplo, a pessoa vai para um momento de oração cujo tema é as relações familiares. E essa pessoa já tem as relações familiares muito conturbadas, então já teve problemas com o pai, já teve problemas com algum familiar. E quando o pregador, quando o formador começa a falar disso e depois faz um momento de oração, aquela pessoa ela vai acabar chorando, porque ela vai acabar expressando aquilo que ela estava sentindo, aquilo da sua história que ela já estava ali tendo alguma dificuldade. Então, também não é raro de acontecer que, dado momento, a pessoa tenha ali alguma demanda interior tocada e ela acabe expressando através das lágrimas. E outra possibilidade são pessoas que não choram, pessoas que reprimem muito os seus sentimentos, pessoas que não expressam suas emoções. E essas pessoas, quando estão em algum momento religioso, em algum momento espiritual, elas acabam tendo, vamos dizer assim, uma autorização de si mesmas e social, vamos dizer assim, para chorar. Então, é aquele momento em que elas encontram para extravasar aquele sentimento, para extravasar aquilo que elas estão sentindo. Então, o espírito humano ele pode ter essas três subdivisões. As lágrimas daquelas pessoas que já choram com facilidade, as lágrimas daquelas pessoas que estão tendo algo tocado muito forte dentro delas, devido a algum momento ali de formação, e as lágrimas daquelas pessoas que reprimem muitas suas emoções e que encontram uma vazão dentro desses momentos religiosos, desses momentos espirituais. Além disso, nós temos também o espírito diabólico. Algumas pessoas acreditam que tudo aquilo que acontece quando você está orando, sejam pensamentos, sejam choros, seja, enfim, o que seja, tem como origem Deus, tem como origem o Espírito Divino, mas não é bem assim. É vasta a literatura, seja na história dos santos, seja nos escritos de padres que têm como caráter estudar mais essas emoções espirituais, que o demônio pode sim, em um momento de oração, influenciar uma pessoa aparentando um bem.
Com as lágrimas não é diferente. Podem existir momentos ali nas lágrimas nos quais aquela pessoa ela está sendo, na verdade, tentada pelo demônio. Tem dois momentos muito específicos que são citados pelo Padre Scaramelli no livro Discernimento dos Espíritos, que são algo bem curioso, bem peculiar. O primeiro deles é a pessoa que faz boa opinião de si. Então, é aquela pessoa que vai derramar lágrimas na oração para validar aquela visão que ela tem de si mesma. Então, aquela pessoa que, quando está orando e chora, ela fica, poxa, como eu sou uma pessoa santa, poxa, como eu sou uma pessoa boa, contrita, ligada a Deus. E ela vai alimentando esses pensamentos de autossuficiência através das lágrimas. Então, ela sabe que quando ela chora durante uma oração, durante algum momento religioso, ela vai ter essa validação de si mesma. Obviamente, não vem de Deus, e isso pode, inclusive, ser um sinal do espírito diabólico. Lembrando que o espírito diabólico e o espírito humano, eles andam muito próximos um do outro, justamente pelo fato de que o demônio ele pode se aproveitar de algumas fragilidades humanas para tentar mais aquela pessoa em determinada questão. Então, quando uma pessoa ela tem essa propensão à vaidade e ela é tentada naquilo, ela facilmente vai cair nos pecados da soberba, da vaidade e vai acabar estagnando na sua vida espiritual. Além disso, nós temos as pessoas que buscam a boa estima dos outros. Então, é aquela pessoa que sabe que se em determinado momento de oração, se em determinado momento de formação, se em determinado momento religioso ela chorar, alguém vai ver que ela está chorando. E quando alguém vê que ela está chorando, vai fazer o quê? Uma boa opinião dela. E, poxa, a pessoa está ali naquele momento de oração, ela está chorando, ela está ali derramando várias lágrimas, então é uma pessoa muito santa, uma pessoa muito contrita com Deus. Então, a própria pessoa vai alimentando esses pensamentos ali através do espírito humano, das suas próprias demandas, das suas necessidades de atenção, e o demônio ele pode tentar essa pessoa nesse sentido, no sentido de fomentar nela uma vaidade para aparentar uma santidade que é pouca, uma santidade que, na verdade, é uma demanda que aquela própria pessoa tem e que vai acabar estagnando ela na vida espiritual. Temos também um espírito duvidoso, como falei, quando nós não sabemos discernir se aquilo vem do demônio ou do espírito humano, mas nós sabemos certamente que não vem do espírito divino. Um exemplo que eu sempre gosto de dar é das pessoas que, por exemplo, estão durante uma missa e começam a chorar, 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 a ponto de ter que sair ali da celebração, porque elas não suportam mais chorar tanto. Certamente não é algo divino, porque Deus ele não suscitaria algo que fosse distrair aquela pessoa do santo sacrifício. Isso é fato. Então, essa pessoa ela vai chorar. Isso pode ser um espírito humano, aquela pessoa pode estar passando por alguma questão muito forte, alguma fragilidade muito grande, ou isso pode ser uma tentação mesmo do demônio para que ela saia daquele momento de internalização de contato com Deus. Então, isso é um espírito duvidoso dentro do dom das lágrimas. E nós temos, por fim, o espírito divino. O espírito divino, ele suscita lágrimas quando elas são uma consolação. O que é uma consolação? Aquilo que consola mesmo o nosso coração das dores da vida cotidiana. Então, uma pessoa que começa ali a caminhada, que ela está passando por alguns momentos muito difíceis, ela é tocada pelo Espírito Santo para que ela chore, expresse aquelas lágrimas como uma forma de consolação de Deus. E essas lágrimas que vêm do Espírito Divino, elas têm algumas características muito marcantes. Coloquei aqui para vocês uma citação de Santo Inácio, que ele diz: quando derrama lágrimas que a movem ao amor do seu Senhor, seja pela dor dos seus pecados ou por causa da paixão de Cristo, nosso Senhor, ou por outras coisas diretamente ordenadas ao serviço e louvor dele, finalmente chama de consolação a todo aumento de esperança, fé e caridade, e a toda alegria interior que eleva e atrai a alma para as coisas celestiais e para a sua salvação, tranquilizando-a e pacificando-a em seu Criador e Senhor. Então, Santo Inácio, ele fala que essas lágrimas, elas são movidas por um amor muito grande, seja através de uma dor dos próprios pecados, aí seria uma alma contrita que está chorando seus pecados, seja pela contemplação da paixão de Cristo,
ou seja, alguma coisa relacionada com essas situações nas quais há uma contemplação e há um sentimento de amor muito grande. E aqui nós temos um detalhe muito importante. Santo Inácio ele fala que essas consolações, elas tranquilizam e pacificam. Ou seja, são lágrimas que trazem como se fosse um bálsamo mesmo ao nosso espírito. Ao passo que, por exemplo, um choro que seja puramente humana ou que seja um choro puramente influenciado por um espírito demoníaco, ele traz perturbação. No começo ele pode até trazer ali um pouco de consolo, mas em seguida aquela alma vai se sentir muito mais perturbada, muito mais aflita, muito mais angustiada. Enquanto que no espírito divino, não. Aquela alma ela vai ter uma paz muito grande, uma pacificação muito grande dentro daquilo que ela sente. E continuando ainda, São Gregório, ele fala que existem duas possíveis origens para essas lágrimas que vêm de Deus. A primeira é aqueles que choram seus pecados, assim como Santo Inácio diz. A segunda é aqueles que choram por amor a Deus e aos bens celestiais, ou seja, aquelas pessoas que têm um coração naquele momento muito abrasado por Nosso Senhor e se expressam em lágrimas. E ele faz uma comparação muito interessante com a passagem bíblica, uma passagem no qual um pai dá de presente para uma filha um terreno e ela pede que ele dê fontes, né? Uma passagem que fica em Josué 15:19. E a filha fala para o pai, dá-me um presente, né? No sentido que ele lhe deu um presente, deixe-me uma terra árida, dá-me agora fontes. E ele deu-lhe as fontes superiores e as fontes inferiores. Então, uma fonte que estava mais alta e uma fonte que estava mais baixa. E São Gregório ele vai dar essa comparação. Ele diz que as fontes mais altas são essas lágrimas, esse bálsamo, essas fontes que molham a aridez daquela alma através do amor de Deus. Então são as lágrimas que são de um dom mais alto. Enquanto que aquele que chora os seus pecados, eles são das fontes mais baixas, no sentido de que uma coisa é você chorar pela contemplação, outra coisa é você chorar porque você pecou. Então, são duas partes dessa inspiração divina, que uma é superior à outra, porque quando alguém consegue contemplar a natureza divina e é tocada por aquilo, é uma pessoa que está caminhando mais ali na vida espiritual. E por fim, nós temos uma citação muito interessante de Santa Teresa, que ela diz que as lágrimas que vêm de Deus correm suavemente, com tanta doçura, que a pessoa, quando percebe, sente-se como que banhada por uma bela chuva. Então, são lágrimas que caem naturalmente, são lágrimas que trazem um bálsamo muito forte, uma expressão daqueles sentimentos, daquela contemplação, daquela contrição, e que torna a alma, nas palavras do Padre Scaramelli, mais animada e mais disposta às coisas do serviço divino. Então, não são lágrimas que aniquilam o sujeito, que deixam ele ali para baixo. Não. É um momento em que há as lágrimas, que às vezes, como Santa Teresa diz, a pessoa pode até nem perceber que está chorando, mas que essas lágrimas, elas vão conseguir fazer com que aquela alma progrida na vida espiritual, porque uma das características do Espírito Divino é que o Espírito Divino ele não faz coisas por fazer, coisas inúteis. Tudo aquilo que vem de Deus tem um propósito, tem um motivo e anima aquela alma, e traz paz, e traz uma confiança em Nosso Senhor, ainda que de início pareça um pouco confuso e angustiante. Então, são essas as características principais do dom de lágrimas dentro da oração, dentro de algum momento espiritual. Por hoje, nosso vídeo é esse. No próximo vídeo, pretendo falar sobre o discernimento dos sonhos, que é um conteúdo que eu acho muito bacana, muito interessante, que Santo Tomás fala um pouco sobre ele também. Então, os sonhos, eles possuem também algumas regras para os discernimentos, que seguem alguns fatos mais peculiares. Então, no próximo vídeo, eu pretendo tratar um pouco do discernimento dos sonhos, tá bom? Então, por hoje é isso e nós nos vemos no próximo.